Eu aposto que você já ouviu falar de harmonização facial. Se você quer saber mais, vem comigo que eu te explico. Eu sou Angélica Lucena, biomédica esteta, e hoje eu venho tirar as suas dúvidas sobre a harmonização facial. Mas afinal, o que é a harmonização facial? A harmonização facial é realizada através de um ou mais tratamentos estéticos que vão criar ou devolver a harmonia da face. Por isso, a harmonização facial vai variar de cada caso. Existem pacientes que, para ter uma harmonia de face, precisa projetar a parte do zigomático. Existem outros pacientes que têm já essa região do zigomático bem definido e precisa de volumizar os lábios para manter a proporção com a face. Então, em cada caso, teremos a personalização dos procedimentos para ter um resultado eficaz. Mas afinal, o que seria um resultado harmônico? O aspecto mais importante da aparência física de uma pessoa é a face. A gente sempre fala, que a face é nosso cartão de visita e justamente por isso, cada vez mais percebo o aumento de pessoas se preocupando em manter uma harmonia na face. E quando eu falo de harmonização, eu falo de proporções. Através das proporções que nós avaliamos a necessidade de realizar algum procedimento na face. Por mais que esteja super em alta, um contorno bem definido, uma boca muito grande, um malar bem definido, é analisado de forma individual a necessidade de aumentar ou projetar essas regiões. Então, quando a gente fala em harmonização facial, não necessariamente o que vai ser feito com uma pessoa irá ser feito em outra pessoa. É feito então uma análise, um cálculo em cima das medidas do paciente, para que aí sim seja realizado o procedimento se houver necessidade. E por mais que o termo harmonização facial esteja em alta e seja super recente, não é de agora que existem estudos que mostram que existem proporções faciais que torna a pessoa mais bela. Você já deve ter ouvido falar que existem formatos de rosto diferentes: quadrado, oval, redondo. E o que dita qual o formato do seu rosto são as medidas, são as proporções. Todos esses estudos contribuíram para que a gente pudesse chegar numa proporção ideal para cada pessoa. Mas vamos para a prática para vocês conseguirem entender melhor. Por exemplo, no rosto feminino, o ideal é que a proporção do zigomático, desse osso aqui, ele seja mais projetado do que o ângulo mandibular. Já no rosto masculino, o ideal é que ele tenha essa mesma proporção, tanto na parte do zigomático quanto na parte do ângulo mandibular. Então, através de um paquímetro é feita essa medida. Então, é medido, no meu caso aqui, a região do ângulo mandibular, ele tá dando 11 centímetros, enquanto a região do zigomático, ele dá 13,3, ou seja, o formato do meu rosto, a proporção, ele tá com uma proporção feminina. Se, por exemplo, chega uma paciente que tá com essa mesma proporção, tanto na parte do zigomático quanto na parte do ângulo mandibular, a indicação é que seja feito um pouco de volume para a gente feminilizar o rosto dela. Se for ao contrário, se for um homem que tem o zigomático mais projetado, mas ele quer deixar um rosto mais masculino, a gente projeta o ângulo mandibular. Outro ponto é em relação à altura versus largura da face, que também existe um cálculo ideal para cada pessoa. Então, quando a gente fala em harmonização e fala de projetar ângulo mandibular, projetar o malar zigomático, ele vai variar de acordo com as suas próprias medidas. Então, o profissional vai realizar uma medida e, de acordo com o cálculo final, é feita uma volumização. Da mesma forma, em relação à altura versus largura da face, também pode ser feito ou um alongamento do mento, um alongamento da face, ou então uma projeção na região do zigomático e ângulo mandibular para deixar o rosto mais quadrado. Então, o paciente que tem o rosto muito comprido, você se olha no espelho e fala: nossa, eu tenho a impressão que meu rosto está muito comprido. Pode ser que você tenha sim a necessidade de ter uma volumização posterior da face, que é nessa região aqui. Já se você é uma pessoa que você se olha no espelho e você fala: nossa, parece que meu rosto é um pouco achatado, provavelmente falta um alongamento na região do mento. Em relação a qual essa quantidade, qual esse cálculo ideal, você não precisa se preocupar. É o profissional que com certeza já entende de pontos cefalométricos, de anatomia, proporções, vai fazer esse cálculo para você.
Então, a harmonização facial, você já sabe que ele vai variar de acordo com cada pessoa. Existem pessoas que têm uma necessidade, existem pessoas que têm outra necessidade. Então, você já sabe que a harmonização facial, ela vai variar de acordo com as suas medidas e as suas proporções. Por isso, deve ser personalizada. Quando você vê uma pessoa igual a outra, eu vejo que essa profissional faz os pacientes todos iguais. Provavelmente, é uma pessoa que ela usa um padrão para manter todo mundo igual, que não é o ideal. Se fosse várias fotocópias. O ideal é ressaltar ainda mais seus pontos mais belos, tá? Não te modificar, porque com isso você tem uma melhora, um rejuvenescimento, um reposicionamento, uma reestruturação do seu tecido de forma natural. Aí eu recebi essa pergunta: quando eu devo fazer a harmonização facial? Quando você olhar e falar, poxa, eu realmente preciso melhorar algo em mim, tem algo que eu não estou gostando. Um bom profissional, ele vai te avaliar e encontrar o porquê que você não está se sentindo bem, o que mudou no seu rosto. Será que você perdeu um pouco de coxinho gorduroso nessa região e está sentindo o rosto derretendo? Será que você sempre teve o rosto fino, mas desta vez parece que ele está muito mais fino? Então, todos esses pontos você deve levar para o profissional e ele vai te avaliar e com certeza indicar o melhor tratamento para você ter uma harmonia na sua face. É só com preenchimento de ácido hialurônico que nós fazemos a harmonização facial? A resposta é não. A harmonização facial, como eu já falei para vocês, é devolver algumas proporções e medidas de forma harmônica para o seu rosto. E pode ser feito isso através de fios de sustentação. Então imagina que você chegou a uma certa idade, você sempre teve as proporções faciais ok, mas você chegou, passou dos 45, 46 e você fala, poxa, agora parece que meu rosto tá derretendo. Essa gordurinha que tava aqui, ela desceu pra cá, pesou no bigode chinês, e aí você vem, coloca um fio e a gente reposiciona e você volta a ter uma harmonia na face. Então, a harmonização facial não é exclusiva do ácido hialurônico. Pode ser no fio de sustentação, pode ser uma paciente que está sentindo o olhar caído, que na hora que faz o botox e abre um pouquinho o olhar, sente que harmonizou a sua face. Ou então sim, o ácido hialurônico, um paciente que não tem projeção labial, uma boca pequenininha em relação ao tamanho da face, à altura da paciente, e quando volumiza deixa-se mais harmônico. Então existem vários procedimentos que podem ser feitos para devolver a harmonia, não é exclusivo do ácido hialurônico. Quanto tempo dura uma harmonização facial? A durabilidade da harmonização facial, ela vai variar do produto que foi aplicado. Então vamos supor que você precisou de volumizar os lábios para deixar ele mais harmônico com a sua face. E o ácido hialurônico nessa região, ele tem uma média de durabilidade de 6 a 8 meses. Existem casos que dura mais? Sim. Agora, se você fez, por exemplo, a harmonização sua foi na região do ângulo mandibular. Nessa região, a gente costuma colocar uma quantidade maior de produto. Nessa região, ele vai durar em torno de um ano e meio. Mas o que eu falo para o meu paciente? Você veio, fez a harmonização, a gente colocou preenchimento em vários pontos, colocamos fios de sustentação e melhorou a sua proporção facial. Eu indico que uma vez ao ano você retorne para que eu reavalie a necessidade de retocar alguns pontos. Não serão todos os pontos que você vai precisar retocar. Você tem uma manutenção sempre com um custo menor, né, uma quantidade menor de produto e aumenta cada vez mais a durabilidade da sua harmonização. Eu fiz um vídeo, ele está super completo, onde eu falo todas as regiões que comportam o preenchimento de ácido hialurônico e a quantidade de produto que vai para cada área. Então entra lá para você ver, se por exemplo você precisa só do lábio, ali tem uma média de quantidade de produto. Ah, eu preciso só nessa região do zigomático. Nesse vídeo tem uma média de quantidade de produto. Também a firmeza da pele. Quanto mais jovem é o paciente, mais firme é a pele, menos preenchedor eu preciso para dar o volume naquela região. Menos fio eu preciso para traçar naquela região e sustentar a face. Então é justamente por isso que quanto antes você começar a tratar a sua pele, melhor.
Quanto custa uma harmonização facial? Vamos supor que o paciente ele chega aqui no consultório e ele fala: doutora, analisa para mim, e eu analiso e vejo a necessidade de melhorar todos os pontos da face dele. Então ele vai melhorar as rugas na testa, a olheira, a região infraorbital, que é essa bochechinha, o zigomático para dar um volume, vai melhorar o lábio, vai fazer uma rinomodelação, deixar o nariz empinadinho, o bigode chinês. Também vamos aproveitar e corrigir o ângulo mandibular, dar uma projeçãozinha nele, projeção no mento, na região pré-mentual, que é antes do mento. De fazer todos esses pontos, fala ou não fala, hein? Será que eles vão assustar? Então, se fizer todos esses pontos aí, uma média de valor é de 10 a 25 mil reais. Mas como eu disse, você pode não precisar de todos esses pontos, ou se precisar, você pode tanto fazer no mesmo dia. Eu tenho pacientes que entram, sentam, eu faço todo o procedimento, e tenho pacientes que vai trabalhando aos poucos. Então, geralmente, quando o paciente vai realizar os procedimentos aos poucos, Angélica, eu não vou fazer tudo de uma vez. Vou fazer uma etapa e depois eu volto para fazer outra etapa. Eu indico começar de cima para baixo. Então, eu faço a parte de toxina, região de olheira, infraorbital e zigomático. Depois a pessoa retorna e aí ela volta e faz toda a parte de ângulo mandibular, corpo mandibular, mento, região pré-mentual, bigode chinês, lábio, e assim eu divido o paciente em 2 etapas. Uma outra pergunta é: fazer a harmonização facial dói? A gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando com procedimentos minimamente invasivos. Isso significa que você não vai precisar de um repouso absoluto, que o seu pós vai ser muito tranquilo, pode ser que tenha um leve inchaço, um pouco de hematoma. Em relação à dor, é aplicado anestésico tópico em algumas regiões, em outras é realizada anestesia local, com a injeção mesmo. Então, o procedimento você não sente. Ele é indolor, posso afirmar para você que o procedimento é indolor. O que você vai sentir é a picadinha da anestesia, pelo menos aqui comigo. Outra dúvida é: se eu fizer harmonização facial com preenchimento de ácido hialurônico e resolver remover, existe essa possibilidade? Me arrependi, não quero mais, consigo remover? A resposta é sim. Existe uma enzima chamada hialuronidase que ela degrada o ácido hialurônico. Assim como nós temos a enzima que faz a quebra de gordura, a lipase, a gente também tem a enzima que faz a quebra do ácido hialurônico, que é conhecida como a hialuronidase. Então é feita a aplicação no paciente com a hialuronidase e ela vai degradar o ácido hialurônico. Essa degradação acontece dentro de minutos e ela fica com efeito durante alguns dias ainda agindo. Então, se ficar ainda alguns resquícios durante os próximos dias, ela é degradada por essas enzimas. Porém, pacientes que são alérgicos à picada de abelha provavelmente terão uma sensibilidade, um processo alérgico também à hialuronidase. Portanto, a harmonização facial não é uma coisa padronizada, não é um padrão que todo mundo tem que ter a mesma face. São proporções ideais para o seu caso. Um bom profissional não vai deixar todo mundo igual e ele vai prezar a naturalidade. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não ficar por fora de nada e compartilha com as amigas. Até mais!